Olá, gente. Depois de 2 semanas, eu estou aqui de volta para dar continuidade à nossa discussão sobre a apresentação em Marx do dinheiro e moeda, né? Hoje vai ser a nossa 9ª exposição, né? A nossa 9ª discussão, e dessas 9 discussões anteriores, 3 delas nós dedicamos a questões, foram as 3 últimas discussões, né? Nós dedicamos digamos assim, a uma problematização das condições teórico-metodológicas que são fundamentais para que a gente entenda realmente o real, com todo rigor, né? Os conceitos, as categorias de dinheiro e moeda em Marx. Mas antes da gente começar a exposição de hoje, um colega meu, Rodrigo Cavalcante, que aliás eu gostaria até de agradecê-lo pelo fato de que ele, no canal dele, A Dialética do Avesso, vocês podem entrar lá no YouTube, colocar A Dialética do Avesso, Rodrigo Cavalcante, é um rapaz, é um professor do Instituto Federal do Estado do Ceará, tem um profundo conhecimento da dialética hegeliana, e ele tem uma leitura muito peculiar, eu diria até parecida com as devidas diferenças da leitura que Rui Fausto faz de O Capital, né? E ele me chamava a atenção que eu estava fazendo muitas referências à contribuição da crítica da economia política de Marx, que é o texto de 59, e aos Grundrisse, quando na verdade o livro guia, o livro texto que eu estou seguindo é esse que foi publicado pela editora da Boitempo, né, em 3 volumes, né? Aqui é o volume 1, nós estamos seguindo esse volume, mas as referências que eu estou fazendo a crítica da economia política e aos Grundrisse deve-se ao fato de que no Capital o Marx foi muito econômico, né? Ele foi mais sucinto, ele engoliu certas mediações, né, que achava que poderia passar por cima dessas mediações, porque acreditava que o seu leitor era um leitor que tinha conhecimento da lógica hegeliana, e que por isso ele não precisava perder tanto tempo, se demorar tanto tempo, né, com mediações que ele poderia suprimir, e de fato suprimiu no Capital. Mas eu estou seguindo, sem sombra de dúvida, a edição da Boitempo, né, publicada pela Boitempo, e vou fazer mais referências diretamente à editora da Boitempo, né, já que nós estamos entrando agora no assunto em que, né, todas as citações que eu achava necessárias, que era de teor mais teórico-metodológica, eu já citei nas aulas anteriores. Muito bem, então vamos começar a nossa exposição de hoje. Nós terminamos a nossa exposição anterior, na aula de número 8, né, perguntando, né, a grande discussão, a grande polêmica, a grande problemática na qual se viram envolvidos Adam Smith e David Ricardo, em busca de uma medida invariável de valor. E nós chegamos à conclusão que, por mais que eles procurassem essa medida invariável de valor, eles jamais encontrariam, que isso era um falso problema. E eu terminava a exposição anterior perguntando se existe uma medida padrão invariável de valor, como assim queriam encontrar Adam Smith e David Ricardo. E eu respondia que a resposta só pode ser um estrondoso e sonoro não. Marx só pode ser esse estrondoso e sonoro não, porque nós sabemos que o ouro
como diz Marx, só pode servir como medida do valor, porque ele próprio é produto do trabalho, e sendo produto do trabalho, o valor do ouro é variável. Então, o ouro é medida do valor porque ele é variável. Então, a busca de um padrão invariável de valor, né, como se diz aqui no Ceará, é procurar chifre em cabeça de elefante, né? Então, né, uma busca de uma medida padrão invariável de valor, com a qual se viram envolvidos Adam Smith e David Ricardo, né, é um falso problema? Pergunta agora. E respondo, sim e não. Peraí, Teixeira. Sim e não. A resposta é uma resposta, digamos assim, dialética. Se entendermos, né, ela é sim, a resposta seria sim, seria um falso problema, se, né, se entendermos que deveria existir uma medida invariável de valor. Mas para que existisse uma medida invariável de valor, Ricardo e Adam Smith teriam que pressupor uma produtividade do trabalho invariável ao longo do tempo, o que seria um absurdo, né? O problema não seria um falso problema, né? Se tivessem Adam Smith e David Ricardo percebidos que o ouro, como medida do valor, exige a sua transformação em ouro como padrão de preço. Essa é uma segunda categoria que segue imediatamente, que deriva imediatamente do ouro como medida do valor. Então, o ouro como padrão de preços, ou padrão monetário, que ainda nós não sabemos o que realmente essa categoria significa, mas vamos só adiantar aqui, ele é um padrão fixo e invariável, ele não muda ao longo do tempo, né? Então, Adam Smith e David Ricardo não chegaram, né, a essa categoria do padrão invariável de preço, a medida padrão de preço ou a medida ou o padrão monetário, que é a mesma coisa. Como eles não dispunham desse conceito, não poderiam, portanto, encontrar uma medida invariável que lhe permitissem avaliar as variações relativas, digamos assim, nos preços das mercadorias, né? Muito bem. Mas por que o ouro, como medida do valor, se transforma em ouro como padrão de preço? O que leva o ouro, vou repetir, como medida do valor, se transformar em padrão de preço? E mais, que função desempenha o ouro nesse papel de padrão de preço? Então hoje nós vamos praticamente nos dedicar a essas duas questões, né? Que são, né, o que leva o ouro a se transformar de medida do valor em padrão de preço. Por que é que o ouro de medida do valor se transforma em padrão de preço? É uma necessidade imanente do dinheiro como medida do valor se transformar em padrão de preço. E qual é a função, né, que o padrão de preço desempenha na economia? Para responder essa questão, é necessário investigar o processo pelo qual a medida do valor, o ouro, que é a medida do valor, converte-se em padrão de preços. Para tanto, vamos partir da forma pela qual as mercadorias transformam ouro em dinheiro. Nós vimos que as mercadorias expressam seus valores em determinadas quantidades de ouro, né, ideais, e que é o seu equivalente geral. E como tal, a sua forma dinheiro ou sua forma preço. Nós já vimos em aulas anteriores que
o dinheiro como medida de valor é o equivalente geral, e o equivalente geral assume essa forma dinheiro ou a forma preço das mercadorias. Então, nós vamos ver aqui o seguinte: imagine as seguintes equações pelas quais as mercadorias transformam o ouro em dinheiro, ou expressam o seu valor em dinheiro. No caso, expressam seu valor no ouro como medida do valor. Então eu tenho aqui 1 tonelada de ferro é igual a 1 onça de ouro, como vocês podem perceber aí, né? Uma fanga de trigo é igual a meia onça de ouro. Um quintal de café é igual a 1/4 de onça de ouro. Um quintal de potassa igual a meia onça de ouro. E Y da mercadoria A, generalizando, deixando a coisa muito mais genérica, é igual a X onça de ouro. Nessas equações, nessas 5 equações, a gente está vendo como as mercadorias espelham seu valor, né, numa única e mesma mercadoria ouro, que serve como sua medida de valor. Essas equações mostram que, apesar de sua diversidade, todas essas mercadorias expressam seus valores em diferentes quantidades de ouro, mas em grandezas da mesma denominação. São diferentes quantidades de ouro, mas são grandezas da mesma denominação. Seus valores diferem quantitativamente, no entanto, são expressos numa mesma e única mercadoria, como vocês podem observar aí, que é o ouro, por meio da qual comunicam seus preços ao mundo exterior, ou a sua forma dinheiro, comunicam seus preços ao mercado, já que elas vão ser levadas ao mercado, e quando chegam no mercado elas já devem levar penduradas em seu pescoço, né, o seu valor, né, quanto elas valem em unidades de dinheiro. Muito bem, uma vez expressos os valores das mercadorias em grandezas da mesma denominação, que no caso aqui é o ouro, tais grandezas se comparam e se medem entre si, de tal forma que as diferentes quantidades dessas grandezas expressam que uma dada mercadoria pode ter um valor maior ou menor do que outra. Assim, nas equações acima, é claro que 1 tonelada de ferro vale muito mais do que uma fanga de trigo. Basta comparar para isso, né, as quantidades de ouro nas quais elas expressam o seu valor. 1 onça de ouro, que é quanto vale 1 tonelada de ferro, né, como vocês podem ver aí na equação, é maior do que 0,5 onça desse mesmo metal, isto é, ouro, né? Então, assim, nas equações acima, é claro que, né, essa 1 onça de ouro vale mais do que meia onça de ouro. Ou seja, que o ferro vale mais do que uma fanga de trigo. Agora, me parece que tudo se esclarece de uma vez por todas. Vamos lá saber por quê. Vamos lá. Uma vez determinado o valor das mercadorias que se expressam em diferentes quantidades de ouro, que são grandezas qualitativamente iguais, tudo é ouro, não tem diferença de uma para outra, pode comparar seus valores e seus preços entre si. Tal comparação pressupõe que o ouro, como medida do valor, já se transformou em padrão de preços. O padrão de preço
vamos deixar aqui bem claro, né? Não mede o valor das mercadorias, tampouco o valor do dinheiro. O padrão de preço expressa apenas as quantidades de ouro nas quais as mercadorias espelham os seus respectivos valores. Eu posso fazer uma comparação, dizer que uma mercadoria custa mais do que outra, comparando, né, as quantidades de ouro pelas quais elas são igualadas, ou nas quais elas espelham os seus valores. Mas para fazer isso, né, o ouro como medida do valor já se transformou em ouro como padrão de preço. Até agora eu não sei como se dá essa transformação, mas nós vamos já chegar ao processo pelo qual o ouro como medida do valor se transforma em ouro como padrão de preços. Bom, a transformação da medida do valor em medida de padrão de preços é uma necessidade que se impõe pela dialética do processo de troca. Quer dizer, não é algo arbitrário, não caiu do céu essa transformação. Ela foi posta pela própria necessidade da dialética do processo de troca das mercadorias. Como assim? Veja bem, os valores das mercadorias estão registrados naquelas equações que nós mostramos anteriormente em pedaços de ouro. Tais pedaços de ouros, não se pode esquecer, só existe inicialmente de forma ideal, porque o ouro aqui, como medida do valor, ele está presente apenas de forma ideal. Uma vez que o dono, por exemplo, de uma tonelada de ferro, não precisa sequer de um átomo desse metal para expressar o valor do seu produto, no caso, o ferro. No entanto, quando chega esse sujeito com essa tonelada de ferro, quando ele chega ao mercado com seus 1000 quilos de ferro, que é uma tonelada, obviamente, ele exige a presença física do ouro, né? Pelo qual estimou o valor de sua mercadoria. Ele estimou o valor da sua mercadoria em 1 onça de ouro. Olha lá, volta lá a equação que você vai ver, né? Como mostra, né? Como nós mostramos anteriormente. Então, na hora que ele chega no mercado, na hora de efetivar o processo de troca, na hora do ferro se trocar pelo, né, pelo ouro, aí o ouro vai estar presente. Como medida do valor, ele é apenas ideal, mas na hora que eu vou trocar, eu preciso receber em troca da minha mercadoria ferro uma outra mercadoria de valor igual. Nesse caso, seria 1 onça de ouro. Muito bem. Mas aí, na hora que é exigida a presença física do ouro, lá no mercado, no ato da troca, o ouro não comparece em sua forma bruta, por exemplo, 1 onça de ouro, como está lá na equação anteriormente, que eu mostrei anteriormente, tá? Pelo contrário, o dono do ferro vai encontrar o ouro transfigurado em sua forma de moeda, né? Em vez de 1 onça de ouro, ele recebe em troca do ferro certas quantidades de moedas metálicas com o mesmo metálica com nomes monetários que lhes foi dado pelo Estado. Essas moedas metálicas podem ser moedas em ouro, podem representar realmente 1 onça de ouro ou menos do que 1 onça de ouro, mas o que vale agora é o nome monetário que 1 onça de ouro recebeu das mãos do Estado, né? Ou seja, o que passa a valer agora é que as quantidades de ouro
quando chega no ato efetivo da troca, os produtores de mercadoria não vão encontrar pedaços de ouros, né, para idealizar 1 onça de ouro, 2 onças de ouro, meia onça de ouro, mas vão encontrar moedas metálicas, que pode ter mais ou menos quantidade desse ouro idealizado por eles, no momento em que expressou o valor de suas mercadorias. Assim, valendo-se de Marx, em vez de dizer que 1 tonelada de ferro vale 1 onça de ouro, como ele diz no Capital, agora eu vou usar, está aqui na página 175 de O Capital, né? Ele vai dizer que em vez de 1 onça de ouro, disse-ia que ele é igual, né? O ferro é igual a 3 libras, 17 shillings, 10 pence e meio. Assim, em suas denominações monetárias, mercadorias declaram quanto valem, e o dinheiro serve como unidade de conta na medida em que vale, para fixar uma coisa como valor e com isso expressá-la na forma dinheiro. Então eu não encontro lá 1 onça de ouro, mas eu encontro 3 libras, que pode estar numa cédula de papel, ou que pode estar, essas 3 libras, expressa numa moeda metálica, onde esse metal seja ouro ou prata. Bom, depois dessa longa digressão, né, eu vou voltar novamente a repeti-la, só que agora usando o mesmo exemplo que o Marx usa em O Capital, no livro guia que eu estou adotando. Depois dessa longa digressão, vale a pena voltar ao ponto em que Marx expõe a transformação do ouro como medida do valor, não podemos esquecer disso, em padrão de preço. Pressupõe que os valores das mercadorias já se transformaram em sua forma de dinheiro, ou na sua forma preço, né? De medida do valor se transformou em equivalente, e equivalente recebe a sua denominação em dinheiro, a sua forma dinheiro ou a sua forma preço. Ele parte, Marx, das seguintes equações, presta bem atenção, né? Tá aí as equações, vocês podem me acompanhar bem devagarinho. Ele diz: A da mercadoria A é igual a X ouro. B da mercadoria B é igual a Z ouro. C da mercadoria C é igual a Y ouro. Sendo que o Azinho minúsculo, B e C minúsculos, são quantidades de determinadas espécies da mercadoria. Quais são as mercadorias? As que estão escritas com letras maiúsculas, A, B e C. E X, Y e Z representam determinadas quantidades de ouro, né? Muito bem. Em seguida, Marx afirma o seguinte: os valores das mercadorias, com base nessa equação aí, são assim convertidos em diferentes quantidades, né? Os valores das mercadorias, está na página, deixa-me ver aqui, está na página 172 do capítulo 3 de O Capital. Marx diz, vamos com bem calma, os valores das mercadorias são assim convertidos em diferentes quantidades representadas de ouro, o ideal, que é a mesma coisa. E, portanto, apesar da variedade confusa dos corpos mercadorias, em grandezas da mesma denominação, já que a grandeza é a mesma, é ouro, né? Ou a qualidade da grandeza é a mesma, já que são grandezas distintas de ouro. Grandezas de ouro. Na forma de diferentes quantidades de ouro,
essas grandezas se comparam e se medem umas com as outras, e desenvolve-se a necessidade, veja bem, desenvolve a necessidade de referi-las a uma quantidade fixa de ouro como sua unidade de medida. Tal unidade de medida é, por sua vez, desenvolvida em padrão de medida por meio de sua repartição em partes alíquota. Então, quando se compara as mercadorias com diferentes quantidades representadas de ouro, essas quantidades de ouro podem ser comparadas entre si, desenvolvendo assim a necessidade de uma medida para medir essas diferentes quantidades de ouro entre si. Marx faz questão de ressaltar, na página ainda 172 de O Capital, né, faz questão de ressaltar que antes de sua transformação em dinheiro, o ouro, a prata e o cobre já possuem tais padrões de medida dos seus pesos metálicos. De modo que, por exemplo, uma libra serve como unidade de medida, não é uma libra esterlina, é uma libra peso. Como unidade de medida, e pode, por um lado, ser dividida em onças e etc. E por outro, ser multiplicada para formar um quintal e etc. Razão pela qual, em toda a circulação metálica, os nomes dos padrões de peso formam também os nomes do padrão monetário ou padrão de medida de preços. Muito bem. Não se deve, portanto, ou devemos, portanto, acentuar que, e aqui é fundamental, o ouro como medida dos valores e padrão de preço, né? O ouro como medida dos valores e o ouro como padrão de preço desempenha dois papéis completamente distintos, como Marx diz na virada da página 172 para a página 173 de O Capital. Ele é medida do valor, diz Marx, por ser encarnação social do trabalho humano, e padrão de preços por ser um peso metálico estipulado. É um peso estipulado pelo 1 quilo de ouro, 2 quilos de ouro. Então eu tenho 1 metro, são 100 centímetros. É uma medida universal, né? É uma unidade de medida, né? Os pesos também têm sua unidade de medida. A unidade padrão de medida, no caso aqui, seria 1 quilo, por exemplo, né? Continuando. Ele é medida do valor por ser encarnação social do trabalho, o ouro, né? Humano, e padrão de preço por ser um peso metálico estipulado. Como medida de valor, o ouro serve para transformar as diversas mercadorias em preço, em quantidades representadas de ouro, ou em preços, em quantidades representadas de ouros como padrão de preço. Como padrão de preço, ele mede essas quantidades de ouro como padrão de preço, mede as quantidades de ouro nas quais as mercadorias espelharam o seu valor. Daí, é interessante deixar claro que Marx faz questão de precisar bem essa diferença entre essas duas medidas. Assim esclarece que pela medida do valor se mede as mercadorias como valores. Já pelo padrão de preços, ao contrário, quantidades de ouro se mede por determinada quantidade de ouro, e não o valor
de uma quantidade de ouro pelo peso de outra mercadoria. Então, como padrão de preço, né, eu não vou medir o valor, uma quantidade de ouro, o valor de uma quantidade de ouro, né, pelo peso de outra quantidade. Não tem sentido. O padrão de preço é fixo, né? Ele não é medida do valor. Ele serve para comparar as diferentes quantidades pelas quais as mercadorias expressam seus respectivos valores em diferentes quantidades de uma mesma e única mercadoria, que no caso é o ouro. Esclarecida essa diferença, Marx faz questão de frisar que o padrão de preço cumpre tanto melhor sua função, quanto mais invariavelmente uma e a mesma quantidade de ouro sirva como unidade de medida. Isso ele diz na página 173. Vocês poderiam ir lá e conferir bem direitinho. Tal unidade de medida não muda com as variações do ouro. Na medida de padrão de preço é invariável. Indiferentemente, diz Marx na página 173, independentemente da variação que o valor do ouro possa sofrer, diferentes quantidades de ouro continuam sempre na mesma relação de valor umas com as outras. Se o valor do ouro caísse 1000%, 12 onças de ouro continuariam a valer 12 vezes mais do que uma onça de ouro, pois os preços representam apenas relações de diferentes quantidades de ouro. Aí está a solução do problema que tirou o sono de Adam Smith e David Ricardo. Ricardo, por exemplo, né, confessa que seria importante dispor de uma medida invariável de valor para avaliar as variações nos valores da mercadoria e assim, abre aspas, diz ele, averiguar com certeza qual delas diminuiu e qual aumentou o seu valor real. Fecha aspas, é o David Ricardo, na página 59 da Abril Cultural, da coleção Os Economistas, né? Então, Ricardo estava atrás de uma medida invariável de valor, coisa que ele não ia encontrar nunca, já que ele estava procurando no lugar errado. Ele estava atrás de uma medida padrão de preços para lhe permitir dizer, quando o valor do ouro variar, ele saber qual foi a mercadoria que subiu ou diminuiu. Ficando por aqui, né, já que nós estamos já com 33 minutos de exposição, e para não cansar vocês, eu vou apenas adiantar que a função do padrão de preço, né, é fundamental para, né, se estabelecer as proporções relativas de preço das mercadorias, que é o problema que o Ricardo estava querendo encontrar, uma medida invariável que pudesse dar a ele, né, a exata compreensão de quando o valor do ouro variar, saber qual foi a mercadoria que variou com relação a outra. O padrão, a medida padrão de preço serve justamente para isso. Mas isso nós vamos deixar para a nossa próxima exposição. Até lá!